Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Que o nome do Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje está bem frio, né, pessoal? Está muito frio, mas nós não deixamos de adorar e glorificar o nome santo do Senhor. Quantos deixam de ir aos templos, às igrejas, às casas de oração, por conta do frio, né? Mas nós temos que pensar, lá onde Jesus nasceu e onde ele viveu era muito quente. E lá não tinha carro, não tinha ar-condicionado. E, no entanto, ele era um homem ativo. E ele ensinou os seus discípulos a serem ativos também. Glória a Deus. E hoje o pastor fez a leitura oficial em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, que fala que a fé sem a obra, ela é morta, né? Então, vamos pegar Jesus, ele era um homem de muita obra. Agora falar de fé, olha, eu fico imaginando ele lá no céu, com Deus, o Pai, e essa missão. E ele cumpriu a missão. Esse é o maior exemplo de fé, né? Porque Jesus, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e também ressuscitou, né? E a vida de Jesus é o maior ato de fé que a gente pode imaginar na face da terra. Então era um calor escaldante, assim como está um inverno escaldante. Lá pro lado do Nordeste sei que é um calor também escaldante, mas a obra não pode parar, ela tem que seguir. E para a meditação nossa, né? Porque a meditação também vem para mim, mas também é para todos que a ouvem. Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9. Você vai ver que vai ter tudo a ver também com a palavra que o pastor leu hoje no oficial. Algumas pessoas tiveram oportunidade aqui na igreja e também você vai ver que vai estar dando ênfase a esse assunto. Então você vê que é a presença de Deus e Deus confirmando. Amém? Então, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Que fala a seara e os trabalhadores. E também, assim, no meu título, o seu pode estar um pouco diferente, Jesus ia por toda parte fazendo o bem. Então, no versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga. Mas antes de eu retornar à leitura, eu gostaria que você entrasse na história. Fique imaginando Jesus, né? Vamos imaginar assim, Jesus percorria todas as cidades e povoados. Então, você vê Jesus em movimento. Ele estava em movimento, ele saía de um lugar e ia para o outro, percorria todas as cidades. Então, todas são várias cidades. Então, aí você imagina Jesus ensinando na sinagoga. O que é sinagoga? É um templo. Então, Jesus, ele saía das cidades ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Então, você imagina aí Jesus, né? Ele saindo de um lugar para outro. É igual você, às vezes você está num lugar na tua casa e você vai para um outro lugar, às vezes você vai para a igreja, você vai para o teu trabalho, é um movimento. Só que Jesus, o trabalho dele era trabalhar para a obra que Deus entregou nas mãos dele. E ele pregava o evangelho do reino e ele curava toda sorte de doença e enfermidade, toda sorte, todo tipo. Vendo ele as multidões, então imagina você, Jesus, numa cidade, e ele vendo as multidões. Então, muitas pessoas, né? Multidões significa muitas pessoas. Compadeceu-se delas. Então, Jesus viu e compadeceu, teve compaixão delas. E, vamos lá? Porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, como que estava esse povo? Estava agoniado, né? Estava descabelado, estava sofrendo. Se estava aflito, é coisa da alma, é alguma coisa que acontece no corpo, no espírito. Estava exausto, como ovelha que não tem pastor, que não tem direção. E então dirigiu-se aos seus discípulos. Então ele olhou para os seus discípulos e falou algo. Ele disse: a seara, na verdade, é grande. O que é essa seara? São muitos povos, muita gente, é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? Então você imagina assim, vamos fazer um comparativo de uma seara. Vamos pegar o estado de São Paulo.
São Paulo é muita gente, mas para administrar são poucos, né? Pela quantidade de gente que tem. E assim, Jesus olhou para aquele povo, para aquela multidão, e olhou que era muita gente, mas os poucos, os trabalhadores. Aí logo em seguida ele diz: rogai, pois, ao Senhor, Senhor Deus da seara, que Deus é o dono da seara, Deus é o dono do povo, que mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui, Jesus rogai. O que quer dizer rogai? É clamar. Então, clamar a Deus, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, eu levo você aqui a refletir o seguinte, aleluia, quando fala assim, a fé sem obras, pense, né? Então, Jesus é o maior exemplo de pessoa que não vamos nem questionar a fé, porque pelo que Jesus fez por nós, nascer, como eu já falei, nascer, viver, morrer por nós, isso é uma super atitude, é algo espetacular, porque uma pessoa que saiu da sua glória, lá do lado do Pai, e veio aqui para dar a vida por nós, que nem merecedores éramos, nem somos. E outra coisa, o que Jesus fez? Ele não era nenhum criminoso para ser crucificado ali naquela cruz, né? E nós, pecadores, e ele entregou a vida por nós, porque uma porta se abriu, e a porta de salvação abriu para mim e para você. É através de Jesus Cristo que veio a salvação. Agora nós temos o livre-arbítrio para escolher que caminho nós queremos seguir. Então, o trabalhar de Jesus, movimento, ele percorria, ele andava, ele saía, ele ia nas cidades e ele levava, ele ensinava a palavra do Senhor, ali a obra sendo cumprida, a ordem que Deus deu sendo cumprida. Ele ensinava, ele levava, ensinava a palavra de salvação. Ele pregava a palavra de salvação em várias cidades onde ele ia, e ele curava também. O Senhor curava também. E a palavra do Senhor diz que em meu nome expulsarão demônios. Curas também serão efetuadas em meu nome, em nome de Jesus. Então o Senhor está querendo dizer que nós também podemos percorrer, nós podemos sair do nosso local onde nós estamos, às vezes na nossa casa, às vezes até de dentro da nossa igreja, e a gente sair em movimento e levar o evangelho ensinando a palavra do Senhor, para que as pessoas ouçam, para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar, porque muitas vezes nós levamos a palavra, e às vezes você olha, nossa, eu levei a palavra, já evangelizei tanto essa pessoa, e já vim 10 vezes, e no entanto, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. A nossa obrigação é da ordem imperativa de Jesus, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí a gente vai lá no ladrão da cruz. Deu tempo dele batizar? Não deu. Mas ali na cruz ele reconheceu Jesus. E ele falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele ouviu a palavra. Então nós, como seguidores de Cristo, nós temos que pregar o evangelho, levar o evangelho. E ao mesmo tempo, nós temos que ir nos templos, nas casas de oração, para ouvir a palavra. Porque é através ali dos ensinos que nós recebemos ali dentro da igreja. Às vezes é o pastor, que é o importante, que o pastor que deu o ensino, mas ali os irmãos que estão lendo a palavra, às vezes tem uma oportunidade, às vezes naquele dia a pessoa traz uma palavra maravilhosa, que entra dentro do nosso coração. E aí às vezes você fala assim: ah, mas eu não preciso ir para nenhuma igreja. E na minha casa eu leio a palavra, eu esmiuço a palavra, mas eu volto a dizer para você, quando você... Vamos supor, está aprendendo uma profissão, onde você vai na escola, né? Hoje já tem o sistema EAD também, mas é necessário, e as pessoas até reclamam, muitas vezes esse estudo à distância, ele não é completo como um presencial. E outra coisa, você vai na igreja também ali para adorar aquele que deu a vida por nós, aquele que enviou Jesus por nós, aquele que enviou o Espírito Santo. Se você ler lá no dia de Pentecostes, e aí, queridos, você tem que ter ciência que você tem que ir num templo, numa casa de oração.
para adorar e glorificar o Senhor, ter contato ali com as pessoas que são todos pecadores, buscando a santificação, buscando aprender e melhorar. Então, como eu falei, você vai numa escola para aprender, você vai no hospital quando você está doente para receber a instrução, como se cuidar, o medicamento, que medicamento tomar. E assim é a palavra de Deus que nos ensina espiritualmente até como vivemos em sociedade. Então é muito importante isso. E aí você vai seguindo aqui, ó, percorria, pregando e curando. Deus pode dar o dom sim para pessoas, para estarem orando e curando. E às vezes você ali naquele templo, em oração, o Senhor pode ali naquele momento, a tua fé ser tão grande que você chega a receber a cura. Mas quero dizer para você que se Deus curar, Ele é Deus. E se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Mas nós clamamos a Deus. E quantas vezes nós fomos curados e nem sabíamos que estávamos doentes? E nós, no analisar da nossa vida, a gente sempre está sendo curado. Às vezes, você ora para que você tenha um problema sério de saúde, você vai até o hospital ou numa consulta médica, você ora e Deus coloca um médico na sua vida, assim como teve Lucas, né? Lucas aqui na Bíblia, ele era um médico que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, muitas vezes na sua oração, Deus prepara um médico que ele vai passar o medicamento, o tratamento correto para a tua vida, mas oração e crendo. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, eu vou ficar em casa, porque em casa mesmo eu busco a Deus. Olha, se ir na casa de oração não fosse tão importante, Jesus não teria ido. E aqui, se você vê, diz assim, ensinando nas sinagogas. Então, cada cidade havia uma sinagoga. E Jesus ia lá e ensinava. Então, é importante que você vá para aprender, para se fortalecer, você vai ser orientado e você vai manusear até melhor a Bíblia. E Jesus era o Filho de Deus, né, minha gente? Jesus era o Filho de Deus e Ele ia na casa de oração. E nós, pecadores, não vamos? E aí, depois aqui no versículo 36, diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus, ele viu, ele observou. E quando você está ligado em Cristo, o Senhor, além desses olhos físicos que nós temos o olhar espiritual. Aí, às vezes, tem certas situações que você olha com o olho de homem natural, de mulher natural. Mas quando você busca a Deus, você vai ter os seus olhos espirituais abertos. Aí isso me lembra de Paulo a caminho de Damasco, né? Ele estava indo a caminho de Damasco, para a vida dele, achava que estava correto. Ele examinava parte das escrituras, que naquela época Jesus já tinha ido, mas ele era o Torá, né? Torá, ele examinava o Torá e ele achava que ele estava correto, até o dia que ele teve um encontro com Jesus. E você não quer ter um encontro com Jesus? Nós precisamos ter um encontro com Jesus todos os dias. E às vezes você está com lutas na sua vida, com dificuldade na sua vida, ou com felicidade na sua vida. Mas você precisa ter um encontro com Jesus. Saulo achava que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, que ele estava fazendo correto, que ele estava perseguindo. Imagina esse povo que fica falando que é cristão. Até que no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com ele. E Jesus te chama, ele nos chama para termos um encontro com ele. E nesse encontro, saiu as escamas dos olhos de Paulo. Que era... Ele precisava ter algo espiritual. E o Senhor quer algo espiritual com você. E nós, como seres humanos, nós necessitamos da presença de Deus nas nossas vidas. Então, você precisa ver. E outra coisa, quando você clama, e você vê, e você clama ao Senhor, Ele tem compaixão de você. O Senhor tem compaixão de toda a humanidade. Só que cada um tem que ter a sua atitude. Né? E qual é a nossa atitude? Porque a pessoa sem Jesus é como uma pessoa sem direção, é como uma ovelha perdida. Sabe uma ovelha que não sabe para onde vai? Sabe um filho, um bebê, uma criança, ela precisa do pai, ela precisa da mãe. E nós, independente de idade, nós precisamos do bom pastor, que é Jesus Cristo.
Porque com Jesus Cristo nós não vamos ficar como ovelhas perdidas. Às vezes em dificuldades, nas lutas, nós vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus e Ele vai nos mostrar o caminho. Porque Jesus, eu sempre falo e vou sempre continuar falando, Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Às vezes nós nos encontramos em situação meio perdida, às vezes até dentro da igreja, nós nos encontramos com situações que nós não sabemos para onde iremos, o que vamos fazer. Mas o bom pastor, ele nos direciona, ele nos guia. Deixe Jesus guiar a sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Siga os conselhos dele. Examine as escrituras. E você vai ser direcionado. Procura uma igreja cristocêntrica, onde a palavra do Senhor é a base para a ministração das palavras. Não são outros livros, não. Pode até um outro livro, mas que esteja cristocêntrico. Às vezes um livro que comenta sobre um livro que está na palavra, mas quando você lê esse livro, você vai examinar as escrituras para ver se aquele livro não está indo além do que está escrito aqui. Então nós somos ovelhas que nós precisamos estar na presença do bom pastor, porque o bom pastor sempre vai nos guiar para lugares bons. Ele não vai permitir que você caia no abismo. Quando de repente você estiver numa situação de perigo, de abismo, o Espírito Santo vai orientar, porque Jesus falou que ele ia mandar o Consolador, e o Espírito Santo de Deus, ele age desde o início lá da palavra do Senhor. Se você ler em Gênesis, fala que o Espírito Santo de Deus já trabalhava. Então, ele continua trabalhando, mas nós temos que abrir nosso coração. Nós temos que abrir nosso coração e deixar Jesus entrar e penetrar na nossa vida, fazer o querer, porque muitas vezes nós, como ovelha, nós estamos escolhendo um caminho e o Senhor não quer esse caminho para nossas vidas. E a palavra do Senhor diz também que o pai deve ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Que caminho você está ensinando para o seu filho? Está dentro da palavra do Senhor? Que exemplo você está sendo? Porque você, como ovelha, vai buscar o Senhor, e os seus filhos, as ovelhinhas também vão, aquelas pequenas ovelhas que também vão amadurecer e vão crescer. E dependendo do caminho que você estiver levando, a sua família, em algum momento pode cair, ir para o abismo. E se você ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, e ele se desviar dele, mas a semente está plantada dentro. E outra coisa, você ensinou naquele grande dia, quando você não estiver mais nessa terra, e você tiver um encontro com o Senhor, e aí como vai ser? O Senhor vai te falar que eu não te conheço, porque você não seguiu a palavra? Seguir a palavra não é fácil. Você tem que deixar os desejos da carne e ser mais espiritual. Mas quando você está espiritual, esse espiritual, ele sufoca, ele retém os desejos da carne. Mas quando você não está espiritual, vai te levando para o abismo. E aqui seguindo, e então, no 37, então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos. A seara é grande, é muita gente, mas são poucos os trabalhadores. Aleluia! E você precisa ser um trabalhador para a obra do Senhor. E não existe outra forma de você ser um trabalhador para a obra do Senhor do que tendo base a palavra do Senhor, sendo instruído pela palavra do Senhor, ter um orientador dentro de uma casa de oração. Eu nunca vi, examinando a palavra do Senhor, eu nunca vi algo aqui na palavra do Senhor que é para denegrir e para levar a pessoa para o abismo. Não, ela leva a pessoa para um lugar maravilhoso, que é a presença de Deus. Você quer a presença do Senhor? Seja um trabalhador. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor te chama. Aleluia. Aí o 38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós que estamos na presença do Senhor, estamos sempre rogando a Deus para que mande trabalhadores. E você é um chamado. Você é chamado. Venha para a presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você não seja somente ouvinte da palavra, mas imitador. E quem ensina para alguém, quem ensina a palavra do Senhor, está ensinando para alguém, para ouvir e aprender e ter a vida transformada. Tem a vida transformada, nós precisamos de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até breve. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus.
Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí, você que ouviu essa mensagem, essa palavra maravilhosa, essa palavra poderosa. De que lugar, de onde você está aí nos ouvindo? Curitiba, São Paulo, Iporanga, Bahia, qual estado, qual cidade você está aí nos ouvindo? Então aí deixa o seu comentário. Pastor Paulo, missionária Cida, eu estou ouvindo aí a Assembleia de Deus, o Encontro com a Fonte, aqui em Curitiba, aqui na Bahia, aqui no Ceará, aqui em Poranga, na rua tal. Deixa aí a sua mensagem, tá bom? Se você quiser uma oração pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família, estaremos orando uma oração poderosa e Deus vai estar entrando com providência. Amém? Fique com Deus.